Vamos falar com o presidente do CREMERG do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Parker, que fala conosco nesse momento. Muito bom dia, Dr. Carlos, tudo bem contigo? Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes, principalmente aos médicos da região de Camaquã. É sempre uma satisfação conversar com esses amigos, trazer as informações do trabalho do CREMERG. Hoje vamos poder falar um pouco sobre a distribuição dos médicos no Rio Grande do Sul, sobre o trabalho da demografia médica realizado pelo Conselho Federal de Medicina. Tu sabe que há uns anos atrás eu visitei uma parte da Argentina, e principalmente na zona de fronteira ali com São Borja, e as pessoas me contaram que lá naquela cidade, eu não me lembro agora o nome, tinha uma universidade federal da Argentina de medicina. Eu achei estranho, perguntei para mas como é que fazer uma universidade tão longe de Buenos Aires, né? O que levou o governo a fazer isso? Não, o governo utilizou as suas plataformas federais, a universidade pública, para redividir a sua população estudantil em áreas mais delicadas e que poderiam, com isso, ajudar a fomentar a distribuição melhor de estudantes das universidades federais em toda a Argentina. Eu achei até interessante aquilo, doutor Carlos, porque muitas vezes a gente vê as universidades, as faculdades, as maiores faculdades, estão concentradas ou em capitais ou em grandes cidades do estado. Será que isso pode ser um motivo, depois de complementado todos os estudos, os médicos, dentistas, outros profissionais, não se redistribuírem melhor no perímetro regional ou estadual? Ouvintes, médicos principalmente, o que ocorre? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o quarto maior índice de médico por 1.000 habitantes do Brasil. Perdemos para 2 estados e o Distrito Federal. O que está ocorrendo? Essa má distribuição, o porquê? Essa solução de interiorização de faculdades já foi tentada, porém aumentando as vagas de medicina. E o que muitas vezes eu questiono, será que essas faculdades têm a qualidade para formar bons profissionais? Ou nós estamos formando profissionais por formar, para ter alguém com médico nessa região? Na pandemia, no pior momento, nos últimos 100 anos do Brasil e do mundo, não faltou médico. Em nenhum hospital, em nenhuma região, nós atuamos firmemente na pandemia, estivemos atentos, fazendo resoluções, e não faltou médico, não faltou profissionais, como não faltou recurso também. Depois eu até posso entrar um pouco sobre esse assunto. O que eu entendo? Que essa distribuição tem 2 objetivos que nós temos que agir. Primeiro, o médico gosta de trabalhar em locais que têm estrutura, onde tu pode pedir um exame, onde tu pode pedir uma consulta com um especialista, um colega especialista para debater sobre um caso, um hospital estruturado, e sim, uma remuneração adequada com tranquilidade. O que é o grande desejo? O grande desejo é uma carreira médica, como ocorre no judiciário, onde os juízes iniciam a sua carreira, brilhante carreira, nos municípios menores e vão evoluindo. Os médicos nós temos ao contrário, muitas vezes contratos frágeis, por pessoas jurídicas, com contratos, nem sem contratos, só pagos por pessoas jurídicas, uma interferência de alguns prefeitos e vereadores e secretários querendo ter prioridade para certos atendimentos. Então, o médico fica constrangido e fica na defensiva. Médicos que ficaram, às vezes, em municípios 4, 5 meses sem receber. Então, essa é a realidade. Sim. Essa fidelização de médico em municípios menores não é por causa do motivo da formação. Não. Nós temos os municípios pequenos que não nos faltam médicos, não faltam profissionais, lá tem estrutura, lá tem o pagamento em dia. Então, é isso que tem que ser debatido. Não somente formar médico numa região, e se essa região não tiver hospital, qualidade de trabalho, esses médicos vão sair dessa região e vão procurar os grandes centros. O senhor sabe que é bem isso, o senhor está correto bem na informação. Eu achei muito estranho aquela experiência que eu tive lá, porque não tem nada no entorno lá daquela região, nada, assim, é uma coisa complicadíssima, né?
Mas o senhor falou sobre a questão carreira judicial, né? Que é uma carreira como a gente conhece várias pessoas que passaram aqui como promotores, juízes e outras carreiras, né? Até gerente de banco funciona assim, né? Há um escalonamento de graduação, de tempo, de time, de tipo de serviço que é colocado à disposição para eles poderem galgando até as varas ou os municípios que mais lhe agradam. Mas como fazer isso com um médico que está numa carreira que não é pública, não é de concurso público? Como tentar motivar isso, doutor Carlos, para que os médicos pudessem perceber que a distribuição deles dentro de um estado físico como o Rio Grande do Sul poderia amenizar alguns municípios e outros municípios atender com melhor qualidade, hein? Perfeito. Nós temos aqui dois cenários. O primeiro, a tentar e estimular através do governo do estado, do governo federal, sim, a carreira médica, sim, uma redistribuição para os municípios. E o segundo momento, nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma excelente notícia ao nosso meio. Nós temos uma quantidade muito grande de médicos especialistas que fazem uma formação de especialidade, como anestesia, urologia, psiquiatria. E esses profissionais, eles precisam ter uma estrutura para fazer esse atendimento também, porque eles têm essa vocação, fazem 2, 3, 4, 5 anos a mais. Então, além dos 6 anos de medicina, mais uma formação de 3, 4, 5 anos para atuar numa determinada área. Então, quando eles vão para outros centros, eles precisam ter estrutura para poder fazer. O médico que é cirurgião geral, ele gosta de clinicar, sim, mas ele gosta de operar e gosta de fazer cirurgias. E ele precisa ter nesse hospital uma estrutura para, num determinado momento, fazer as cirurgias. Então, o que ocorre, se esses médicos especialistas em clínica atuarem nessa distribuição, vamos parar com a ambulância terapia, que hoje é um movimento que parece ser muito cômodo para alguns gestores. Eu boto na ambulância, eu coloco na regulação do Estado, no GERCOM, no gerente, e vai para outro município. Isso não é medicina, né? E a medicina começa com a medicina básica, com os médicos atendendo nos postos. Mas isso é o começo, porque nós precisamos dos médicos nos hospitais, nós precisamos de médicos especialistas nos hospitais, nós precisamos de exames de qualidade também nessas estruturas. Então, como que o gente pode fidelizar? Os hospitais têm que ter incentivos, tem que ter estrutura, sim, dos gestores municipais, dos gestores federais, estaduais, e também, por que não, da comunidade. Então, hoje nós temos muitas emendas parlamentares que destinam verbas para tratar um tomógrafo, uma ressonância e dar essa estrutura. Então, nós temos municípios muito bem organizados que não faltam médicos. Não, sabe o resultado da pandemia, por exemplo, aqui para Camaquã, tá? A região nossa aqui que atende aí 18, 19 municípios. O hospital ficou com essas UTIs aqui, as 10 UTIs, que nós não tínhamos a UTI. Eu fico imaginando agora o seguinte, doutor Carlos, com a UTI aqui, outras especialidades podem se aproximar de Camaquã, porque antes não tinha, né? Algum tipo de cirurgia, tratamento, por exemplo, do câncer, que é uma coisa que ainda nós não temos, que é a quimioterapia, a radioterapia, que sempre se diz necessário de ter um ambiente de UTI junto ou próximo, né? Então, tem coisas que a estruturação do município, da região, ele acaba atraindo médicos, por exemplo, para o nosso lado aqui, para Camaquã. Mas eu fico imaginando, assim, alguns municípios que são mais longe. E às vezes são municípios mais pobres, que não têm condições, de, daqui a pouco, de conseguir remunerar o médico à altura que precise. Esse investimento do Estado e União, que eu acho que poderia, daqui a pouco, incentivar ou subsidiar ou lugares ou pontos que são mais delicados, assim. Eu não sei se haveria possibilidade, por exemplo, nossa região da fronteira oeste, por exemplo, que é a região mais longe da capital, mais complicada. Como atrair profissionais por uma região como essa? Como definir um projeto disso, hein? É até muito bom falar nessas regiões. Foi criado nos últimos 3 anos o programa Médico pelo Brasil, sim, que está tendo uma grande adesão, que é um programa realizado por médicos com diplomas revalidados no Brasil ou formados no Brasil, que estão sendo contratados via CLT,
que já é uma grande estabilidade pelo Ministério da Saúde. Certo. Eu sempre olho o copo meio cheio. Não é o ideal, mas é muito bom. Sim. Porque isso já gera uma estabilidade. Quando o médico participa de um processo, de um concurso seletista, mesmo não tendo lá no final da sua carreira uma aposentadoria, que nem o judiciário tem com ganho integral, ele vai para o INSS, mas ele tem uma estabilidade durante a carreira. Sim. E isso já iniciou nos últimos anos. E estava ocorrendo essa distribuição. Então, tem muitos municípios que já têm, e os municípios podem aderir ao Ministério da Saúde para esses planos. E os médicos vão se fidelizar, porque aí não é um plano de carreira, é um plano, o médico vai ser aprovado para trabalhar no município X e vai permanecer naquele município. Depois de 2 anos, isso é uma coisa muito interessante desse programa, ele faz uma prova de título para a Sociedade Brasileira de Medicina Comunitária e vira especialista. Então, os 2 primeiros anos é como se fosse um estágio, depois ele fica especialista que vai capacitando. Nesses 2 primeiros anos ele tem aula, ele vai a congresso. Então, isso já está ocorrendo de modo ainda discreto, mas já tem mais de 10 mil médicos participando no Brasil desse programa. Então, os municípios é importante participar, porque já é embrionário. E o Estado pode fazer igual. Os prefeitos aí sim têm a disponibilidade. A gente sabe que alguns locais o salário do prefeito é baixo e ele não pode pagar acima para a contratação, mas aí dá para tentar fazer alguma coisa de vínculos de horas, dar uma liberdade, dar uma autonomia, fazer um contrato com menos horas. Então, tudo isso tem como atrair o médico. Essa questão que o senhor falou da comunitário, né? Camaquã, aqui a região de Camaquã está tendo mais ou menos, acho que 100% da cidade já está com atendimento de agentes de saúde, postos de saúde, né? E, obviamente, nesses postos de saúde tem que ter os médicos linkados, né? E é uma boa lance. Daqui a pouquinho o prefeito vai estar aqui, eu já vou questionar ele, perguntar como é que está esse assunto, doutor Carlos. Mas é interessante ver quais as possibilidades que tem os municípios de contratar e de sensibilizar novos formadores da medicina, novos estudantes ou formados, aí se aquerenciando na sua cidade. Nós temos... eu me lembro aqui que nós tivemos alguns municípios aqui vizinhos uma dificuldade muito grande de contratar médicos de plantões, por exemplo, né? Os plantões das UPAs ou do hospital, por exemplo. Existem médicos que são quase que especializando em trabalhar em pronto-socorro, em áreas como essa. E essas contratações, elas estão sendo feitas muitas através de empresas. Como é que o senhor vê esse assunto, ao invés de contratar o profissional, contratar a empresa, doutor Carlos? Primeiro, vou falar sobre um pouquinho da demografia que nós estávamos batendo muito antes. Sim. Em 2010, o CREMER registrava mais ou menos 1.000 médicos por ano. Esse ano, 2022, já registramos mais de 2.700 médicos, praticamente 3 mil médicos dos 35 mil que nós temos. Então, nós temos uma distribuição muito grande, muitos médicos formando. Sim. Mais de 20 escolas médicas só no Rio Grande do Sul, 340 no Brasil. Nós somos o 2º país do mundo com mais escolas de medicina. Tá? Nem vou entrar muito nesse tópico. Mas o que ocorre? Muitos locais que não têm a fidelização do médico, eu prefiro não falar os locais, são locais que ficaram com 2, 3, 4, 5 meses de atraso sem os médicos receberem. Sim, e depois cobram que estão sem médicos. Né? A pejotização da saúde, que cada dia mais está ocorrendo, a gente olha com atenção. Eu não sou contra 100% a pejotização, mas o diretor técnico, ele tem que ter a responsabilidade, porque o que a gente vê muitas vezes na prática é não ter um vínculo. A pessoa jurídica vai lá, presta o serviço e acaba. Né? Então, isso é muita atenção. Tem empresas de pessoas jurídicas, terceirização médica, muito sérias. Né? Mas a gente acredita que tem que ter um amplo debate entre o responsável técnico dessa pessoa jurídica com o hospital e sempre tentar manter esse médico na própria comunidade. Porque se ele faz plantão, ele acaba morando na cidade, se ele tem uma carteira assinada, ele acaba construindo um consultório, já atendendo também o convênio ou consultas a preços mais baixos, porque vai incorporando a população. Então, nós não somos contrários à privatização,
mas estamos muito atentos a isso. Eu acho interessante o senhor estar falando sobre isso, de como articular, e a entidade médica ela tem a sua importância também, né? De visitar, de saber como é que os municípios estão trabalhando nisso. Eu convidei justamente agora há pouco, mas ele estava em compromisso, o assessor de imprensa da FAMURS, para estar conosco nessa entrevista, porque essas conversas ela tem que ir chegando, né, nos municípios, nos vereadores, para que haja alternativas de atrair os médicos e outros profissionais de outros segmentos também, né, para as suas cidades. Isso que o senhor falou, criar um vínculo do profissional com a cidade, com a região, ele comprando no comércio, ele morando na cidade, é um outro profissional que nós teremos futuramente, muito mais estabilizado, muito mais ciente das coisas que estão acontecendo, né? Não é aquele profissional que vem passar o dia aqui, né, doutor Carlos? É isso, até vou mandar o nosso delegado da região aí, doutor Jonathan, um forte abraço, mas é nessa linha, o médico quer se envolver na comunidade, então é importante esse vínculo, e nós estamos atuando em várias frentes, nós estamos agora, unimos Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Associação Médica do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Federações dos Hospitais e a FEAL-Sul, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos. Ontem tivemos uma reunião com a secretária Rita, já para falar sobre alguns tópicos, né, sobre a regulação de leitos do Estado, né, sobre as gestões hospitalares, que nós queremos um incentivo que os hospitais ganhem um dinheiro a mais, quando eles têm as capacitações, né? Quando eles fazem isso aí, que é muito bom, que vai gerando. Então, nós estamos debatendo educação médica continuada, isso muito forte. E também estamos atuando, muito preocupados com a situação do IP. Nós estamos muito atentos a essa frente, está conversando bastante, porque nós nos preocupamos com a saúde pública, que é o SUS, que nós temos que cuidar, que é grande, salvou milhares de vidas na pandemia, então nós estamos muito a favor do SUS, mas também temos a atenção à saúde complementar, porque nós sabemos que o SUS já está no limite. Se a saúde complementar se encerrar, esses pacientes que vão migrar da saúde complementar para o SUS, o sistema único não vai aguentar. Então nós estamos atentos e estamos trabalhando também, nós estamos com vários braços para tentar atingir os médicos para melhorar a saúde da população. Esse assunto do IP que o senhor falou ontem, nós conversamos, que foi trabalho do nosso repórter em Porto Alegre, o Ayrton Lemos, junto ao governador do estado, que é o assunto do IP. O IP esse que atende milhares e milhares de pessoas em todos os municípios do Rio Grande do Sul, como não só como funcionários de escolas, de funcionários públicos, como também funcionários de prefeitura que tem o IP como o seu braço da saúde, né? E a gente fica pensando, como o senhor disse, está todo mundo preocupado, porque ou o IP se ajusta, ou daqui a uns dias o IP não tem mais, né? O IP tem mais ou menos 1 milhão, né, de vidas embaixo do guarda-chuva, entre os dependentes de todos, né, principalmente os professores, os brigadianos, entre outros. E sim, nós estamos falando aqui de uma tabela para remuneração médica totalmente desatualizada, mais de 10 anos. Sim. Nós estamos com os hospitais com muitas dificuldades, mas o objetivo nosso da frente não é ir falar mal do governo A, falar mal do governo antigo, falar mal do governo C e ficar brigando. Nós queremos construir juntos, porque nós queremos a permanência do IP. Nós estamos atentos e observando e queremos o diálogo, porque nós sabemos que alguns hospitais estão com alguns meses atrasados na tabela de IP do recebimento, e nós não vamos ficar aqui jogando para a torcida. Nosso lema é trabalho. E nós queremos ir lá, conversar e ver o que dá para fazer, ajudar, ver se tem protocolos, ver o que nós podemos fazer para melhorar a saúde desse 1 milhão de vidas, que é praticamente 8% da população gaúcha. Não é pouco. Doutor Carlos Parca, vamos falar com o prefeito municipal de Camaquã, daqui a pouquinho vai estar comigo na entrevista aqui, vou falar com ele sobre esse assunto. Eu acho que é super importante, a gente está unindo esforços assim para sensibilizar prefeitos, a própria FAMURS, como eu te falei, aí o Voltaire era para estar junto conosco na entrevista, e que a gente possa
dialogando, tentando sensibilizar e tentando descobrir o que é melhor para a gente poder resolver nessa melhor distribuição dos profissionais da medicina no nosso interior. Obrigado pelo carinho, doutor. Obrigado, Fábio, pelo espaço. Mando um abraço a todos os médicos. Um feliz carnaval a todos. Cuidado na estrada, essa época tem muito movimento. E parabéns aos médicos que vão estar nesse feriadão trabalhando, se dedicando a cuidar das vidas. Então, bom trabalho, bom plantão a todos os profissionais de saúde e a toda a comunidade. Um bom carnaval, um bom descanso. Obrigado, até mais então. Esse é o Dr. Carlos Parca, diretor-presidente do CREMERX do Rio Grande do Sul, falando sobre distribuição de profissionais no nosso interior, né?